Graça e a paz, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Vamos no momento de oração. Deus amado, obrigado pela oportunidade que temos de estar na tua casa nesta noite, te buscando, te louvando, dizendo muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor derramado sobre cada um de nós, Senhor, pelo teu cuidado sobre nossas vidas também, ó Deus querido. Tu tem cuidado de cada um de nós, dentro de cada necessidade, ó Pai, específica de cada um, de cada uma, e nós somos gratos nessa noite, Pai, pela provisão, somos gratos nessa noite, Pai, pelo livramento que tem dado a cada um de nós, ó Pai, no seu trabalho, no ministério, livramento na saúde também. Enfim, ó Pai, nós vamos aqui te agradecer por tudo que tem realizado em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho. Somos gratos a Ti, Pai, pelo imenso amor que tem derramado sobre a igreja, sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada um que vem aqui com o coração aberto te buscar nesta noite, Senhor. Ó Deus querido, recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração, e que possamos nesta noite, Pai, celebrar a Santa Ceia, participar, ó Pai, desse convite maravilhoso, que é cear, ó Deus, comer do pão, tomar do cálice, e sentir, ó Pai, que fazemos parte do corpo de Cristo, que não é apenas aqui na igreja de Cruz Alta, mas é no mundo todo, Senhor, aonde homens e mulheres te buscam de todo o coração. Porque nesta noite, Deus amado, fala a cada um, fala a cada uma como Tu queres, é o que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, eu quero convidá-los a ver a palavra, Evangelho de João, no capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, do verso 31 ao 35, João, capítulo 13, do verso 31 ao verso 35, o novo mandamento, João 13, do 31 a 35, o novo mandamento. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. O que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém, irmãos? Irmãs? Nisto vos reconhecerão que são meus discípulos e minhas discípulas, se vós tiverdes amor uns pelos outros e umas pelas outras. Novo mandamento vos dou. Amém, irmãos? Então que nesta noite nós possamos observar essa palavra, observar este mandamento que disse: eu vou para o Pai, mas mandamento novo eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como o Pai me ama e eu amo o Pai, assim também vós deveis amar uns aos outros. Amém, irmãos? Eu quero convidar os que estavam cantando o hino 36 do nosso cenário, hino 36, que é alvo mais que a neve. Hino 36. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós morreu. Bendito seja o seu sangue
nos colocar na presença do Senhor, pedindo perdão, pedindo a Deus reconciliação. Deus querido, nós queremos nesta noite, Pai, nos humilhar na tua presença, reconhecendo que não somos nada, reconhecendo que somos o pó, Senhor, e por isso nós nos ajoelhamos, porque nós nos curvamos diante de Ti, ó Deus querido, pedindo, Pai, tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia, Pai, das nossas obras, porque muitas vezes nós fazemos aquilo que Tu queres que façamos, ó Pai, mas fazemos a nossa vontade, ó Pai, ó Deus. Por isso pedimos perdão, por isso pedimos misericórdia, ó Deus. Vem sobre a tua igreja nesta noite, lava-nos, purifica dos nossos pecados, ó Pai, para que possamos, ó Deus, abrir nossa boca para Te louvar, para exaltar o Teu nome, Senhor, e dizer muito obrigado, porque Ele tem guardado a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e por isso somos gratos a Ti, Senhor. Mas primeiramente reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos, ó Pai, que precisamos, necessitamos da Tua presença, necessitamos, Deus querido, do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, para nos tirar, para nos lavar, para nos purificar, para que possamos, ó Pai, entoar cânticos de louvores ao Teu nome. Por isso, Pai amado, ouve o nosso clamor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero convidar o Ministério do Louvor, vai estar nesse momento, né, nos conduzindo. Aleluia, graça e paz, igreja. Cumprimento a igreja com a paz de Jesus Cristo. Amém. Frio, né? Mas a presença de Cristo Jesus nos aquece. Eu queria convidar os irmãos a se colocar de pé. Estamos adorando esse Deus maravilhoso que está aqui hoje. O pastor veio hoje com o amor incondicional de Cristo Jesus. E nada adianta, ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor. Mas é um amor incondicional. Esse amor incondicional não precisa, não depende de nada. Te ama sem receber nada em troca. E eu convido os irmãos, lá no livro de Reis, fala o profeta Elias, foi um homem temente a esse Deus. Ele viu fogo cair do céu. Ele enfrentou os profetas de Baal. Ele viu Deus falando com ele. Mas logo depois, Elias, de uma grande vitória, de forma tremenda espiritual, se sente cansado, abatido. Não é assim que muitas vezes acontece com nós. Elias abatido, pede licença e vai ao deserto. Mas como assim um homem temente a Deus, que falou, Deus viu o fogo descer do céu, vai a esse deserto e entra numa caverna? Elias chegou ao ponto de esgotamento total de Deus, dizendo assim: Senhor, eu não aguento mais. O que Deus fez com ele? Tá bom, Elias, tu está cansado, né? Eu estou esgotado, Senhor. Às vezes esse esgotamento está cansado, sou cansado de vir à igreja, eu não aguento mais. Eu vou desistir, eu vou abrir mão de tudo, não quero saber mais da igreja. Não quero saber mais da comunhão, só vou assistir na live agora. Não quero mais estar na presença dos irmãos. Talvez esse esgotamento seja na tua vida financeira, espiritual. Sabe o que Deus faz com Elias? Tá bom, Elias, eu vou te alimentar. Eu vou te alimentar nessa caverna, descansa. Fica tranquilo. Eu vou alimentar e vou curar a tua dor. É exatamente o que Deus faz conosco essa noite. Cura cada um de nós que está aqui hoje. Já restaurando, já trazendo aquilo que Deus nos deu. Mas por uma eventualidade do mundo, Satanás, como ladrão, veio para roubar e matar e destruir, subtraindo aquilo que Deus entregou no céu para cada um de nós que está aqui hoje. Falei no culto da semana passada que Deus não tem filhos preferidos, Ele tem aqueles que têm mais intimidade com o Pai. Essa intimidade com Deus não é palavras bonitas faladas no altar, não é uma oração esplêndida com palavras português correto. O que Deus busca é um coração verdadeiro. Foi exatamente o que aconteceu com Elias. Deus restaurou ele, trouxe a casa dele e disse assim: está restaurado, Elias? Toma. Então agora volta a cumprir o teu chamado. E é exatamente isso. Não é demérito nenhum para cansado. Mas eu queria convidar os irmãos nesse espírito agora a cantar com todo o seu coração, clamando a Deus, esse Deus maravilhoso, o
louvor conhecido da igreja, esse maravilhoso, ousado amor de Deus. Amém? Continuamos louvando esse Deus maravilhoso. Uma palavra que tocou muito no coração. Quando Jesus morreu a cruz, algo muito profundo aconteceu. A gente já cansou de ouvir aqui nesse culto que o véu se rasgou. Mas que profundidade é essa? O véu, ele é um lugar de Santo dos Santos. Ele é um símbolo de separação, é um símbolo de acesso restrito. Mas Jesus nos lembra que Ele nos separava de Deus. O pecado nos separava de Deus. E quando o véu se rasgou, Jesus
nos conectou novamente com Deus. Cada um de nós está aqui hoje. Como se conectou com Deus, nós somos. Cada um de nós está aqui hoje, através de Cristo Jesus, acesso com Deus. Porque Ele, por cada um de nós aqui, deu sua vida. Não entramos porque somos bons, essa é a grande verdade. Não entramos no reino de Deus porque somos perfeitos. E nem porque temos cargo, essa é a grande verdade. Porque Cristo Jesus cumpriu o que Deus reservou para Ele, e essa promessa nos dá acesso a Cristo Jesus. Aleluia. Vamos louvar esse Deus maravilhoso. Alegria de
sua oferta, seu dízimo. Está trazendo, Deus. Vamos continuar louvando esse Deus. Nada vencerá, Senhor Jesus. Seu grande amor, Senhor Deus. Ele ressuscitou. Aleluia, Jesus. Ele venceu para sempre. Para sempre exaltado. Sempre será, Jesus. Sempre será adorado, Senhor. Vamos declarar que Ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia, Jesus. A salva de palmas. O Cordeiro venceu. Aleluia. O Cordeiro tirou o pecado do mundo e venceu. Vou pedir aos irmãos que estão suas mãos aqui, estão orando pelas ofertas. Isso, vou convidar o irmão que está orando pelas ofertas. Amém? Pai amado, celestial, estamos aqui na tua casa, graças ao Senhor, graças a tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Como a abertura do culto hoje, nós também pedimos graça pelas bênçãos, mais maravilhas que o Senhor tem feito no meio de nós. E também alcançando aí a saúde, né? Alcançando a cura, né? Das doenças, o Senhor vem trabalhando, o Senhor vem fazendo no meio de nós.
Aleluia, amém. Vamos continuar a ler esse livro maravilhoso. Tem uma passagem da Bíblia que mexe muito comigo. Lá no livro de Gênesis 32, fala de Jacó. Jacó era um homem que passou grande parte da sua vida tentando resolver pela força do seu braço. Ele enganou, ele diz no livro de Gênesis 27, fingiu, negociou, tentou atrapalhar, tentou vencer pela força do seu braço. Não foi assim? Mas chega uma noite que Jacó fica sozinho diante de Deus. E o que acontece com Jacó? Ele pede para Deus. Tem momentos na vida, irmãos, que Deus nos leva em um lugar onde ninguém vê. Onde não tem aparência, onde não tem microfone, onde não tem plateia. Exatamente onde Deus quer nos levar. Em lugares que só Ele e nós sabemos. Porque se for preciso, para trazer a presença de Deus, brigar, como Deus fez com Jacó, Ele vai fazer cada um de nós. Mas que assim seja feito pela vontade de Deus, para nos levar ao caminho desse Deus maravilhoso. Vamos continuar ouvindo esse Deus. Agora eu queria convidar os irmãos a adorar esse Deus maravilhoso, cantar junto com toda a presença do Espírito Santo que já está aqui hoje. E ainda mais, sai do seu lugar e vá cumprimentar o irmão do seu lado. Lembra que eu falei para você uns dias atrás? Um abraço faz diferença. Às vezes o irmão está meio triste, que não há demérito nenhum, mas dê aquele abraço como Jesus te abraçou muito mais difícil da sua vida. Amém? Glória a Deus. A minha salvação também, Jesus. Somente a ti. Seguro em tuas mãos, nada
Pode sentar-se. Irmãos e irmãs, Maranata, ó vem Senhor Jesus. Toda vez que a gente canta esse louvor, nós anunciamos essa palavra Maranata, né? Você sabe que tem um significado muito importante. Nós estamos pedindo que o Senhor venha, que Ele não se demore. Amém, irmãos? Então quando a gente canta, nós não estamos apenas cantando, louvando, adorando, nós estamos dizendo: Senhor, vem agora. Amém, irmãos? Você está preparado? Você está preparado para dizer: Maranata, vem, Senhor, agora, nessa atual conjuntura que estamos vivendo como país, como mundo? Enfim, irmãos, precisamos de Jesus. E eu quero convidá-los aqui a palavra, Evangelho de João, no capítulo 14. João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 15. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 15. Amém, irmãos? Amém? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém. Deus querido, lemos aqui a tua palavra, e que essa palavra possa estar falando desde que aqui chegamos, desde que decidimos estar nessa noite na tua casa, Deus, de oração, que tu possa estar falando a cada vida, a cada irmão, nessa noite. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, irmãs, não se turbe o vosso coração.
Nós estamos vendo um tempo em que muitas vezes a nossa alma, o nosso pensamento, a nossa vida, vou falar assim, a nossa psique está muitas vezes angustiada, está muitas vezes passando por provas, por lutas, a nossa alma, o nosso ser, como dizia lá, né? O pensador, penso, logo existo. René Descartes, né? O cósmico, ego, cósmico. Eu penso, logo eu existo. E se eu existo, logo eu estou sujeito às intempéries, logo eu estou sujeito às provas, logo estou sujeito às desilusões, às tristezas, às angústias, às tormentas da vida. E por isso, irmãos, muitas vezes o nosso coração, a nossa alma fica turbada. Agora, o que é um coração turbado? É uma vida que está inquieta, é uma vida que está perturbada, é uma vida que está angustiada. E nós temos passado dias de angústia, passado dias, às vezes, com preocupação mental, espiritual, emocional. E Jesus aqui está falando dos discípulos, dizendo para eles: não temam, tenham paciência, tenham calma, não se turbe o vosso coração em meio aos conflitos da vida, em meio às andanças, em meio às notícias que não são boas muitas vezes, mas são notícias desalentadoras muitas vezes. Interessante, irmãos, que se você pegar o Evangelho de João, no capítulo 13, você vai ver ali que os discípulos estão aflitos. No capítulo 13, no verso 21, diz ali: dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Vejam bem, irmãos, eles estão se preparando para a última ceia, estão se preparando para entrar em Jerusalém, e Jesus sabe que quando ele entrar em Jerusalém, vai se cumprir tudo aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Amém, irmãos? Que ele seria entregue, de que ele iria para o madeiro, de que ele iria sofrer, como está lá em Isaías capítulo 53, o servo sofredor sofreria a morte, a qual nós que éramos acusados, nós que éramos para ter morrido a morte, mas ele sofreu por nós, ele morreu por nós. E agora ele chega nos discípulos, naquele último momento, e diz: olha, um de vós irá me trair. E isso trouxe grande conflito entre os discípulos. Mas Senhor, quem me trairá? Enfim, e agora, irmãos, estamos caminhando no capítulo 14 ali, e Pedro diz: Senhor, eu jamais irei te trair, eu serei o primeiro a te defender. E aí no capítulo 13 de João, versículo 36, diz: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: era um homem que tinha uma índole, que tinha uma forma extravagante. Pedro não é alguém, vamos falar assim, irmãos, meigo, alguém pacato, mas ele tinha uma forma extravagante de falar com Jesus, de chegar até Jesus. E aqui a palavra nos diz, irmãos, que Pedro disse: Senhor, eu te seguirei, eu andarei contigo, por ti darei a minha própria vida. Olha o verso 38, irmãos.
Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Isso nos faz refletir, irmãos, de que conflitos eles existem, de que desertos, contendas, adversidades, elas existem. E os discípulos ficaram perturbados, os discípulos ficaram assim, aterrorizados. Como um entre nós ia trair o Mestre? Como Pedro vai negar o Senhor? E muitas vezes nós temos essas perguntas, essas indignações, não temos resposta. Nós somos uma sociedade hoje, irmãos e irmãs, que está passando por profundas transformações, vamos falar assim, em todas as áreas das emoções, os nossos neurônios, né? Enfim, estamos em constante mudança, principalmente agora, no meio da tecnologia, irmãos. Por isso é importante nós não perdermos a nossa essência, e a nossa essência não é para ficar isolado. Amém, irmãos? Amém, irmãos? A nossa essência é estarmos em família, é estarmos como irmãos, como irmãs na igreja, congregando, buscando a Deus, não isolados na frente do celular, na frente da televisão. Interessante, irmãos, que vocês estão percebendo, está acontecendo a Copa do Mundo aí, e como a Copa do Mundo ela tem uma influência mundial em todos os aspectos da vida, e as pessoas às vezes ficam horas presas ali, presas, vendo partida aqui, partida ali, meu Deus. Mas a vida não para, o trabalho não te dá espaço para você ficar ali 2 horas, 3 horas assistindo um jogo, enfim, e você vê manipulações nos jogos, você vê que o que comanda esse mundo já não é mais como era antigamente, né? 1970, eu não sou dessa época, tá, irmãos? Mas quem viveu os anos 70, né? Quando o Brasil foi tricampeão mundial, Pelé, né? A musiquinha, qual era a música, né? Que cantavam lá, né? Dizia o número X de habitantes, né? 70 milhões, 80 milhões, 90 milhões em ação. Aí eu já estudei em 82, né? 1982, estava lá em Alegrete, tinha 10 anos, a idade do Gabriel, 10 anos, 11 anos, né? 82. E aí a musiquinha, somos 120 milhões em ação, Mas hoje perdeu a graça, né, irmãos? A coisa está tão tecnológica, vai daqui, vai dali, empurrãozinho daqui, empurrãozinho dali, né? E os times vão passando, outros vão caindo. Para que juiz? Né? Mas, em meio a tudo isso, existem conflitos, existem situações a serem resolvidas. Amém, irmãos? Consulta médica, pagar a conta de água, de luz, trabalhar. O mundo não para, não pode parar. A nossa vida não pode parar por causa do futebol, irmãos. Mas tem gente que adoece, tem gente que perde a esperança, como se a esperança estivesse na seleção canarinha, né? Antigamente tinha a música na Copa, né? Hoje nem música na Copa não tem mais. Perceberam isso, irmãos? Né?
A Copa de 82, né? Famosa Copa de 82. Perdemos aquela Copa lá. O pessoal chorou, meu Deus do céu, né? Aí veio a Copa de 86, é agora, né? E cada música tinha lá, né? Cada Copa tinha uma música. E depois foi deixando. E hoje a coisa está globalizada de uma forma assim que a gente nem imagina, né, irmãos? E tudo isso para prender a nossa atenção, para nos atrair. E onde é que está Jesus nessa história, irmãos? Onde é que está a Maranata nessa história? Onde que nós estamos nessa história, irmãos? Nós, ainda mais nós brasileiros, né? A gente gosta de futebol, né? Mas o futebol já não é mais o mesmo. Virou bet, as bets, né? Aposta. Mas será que fulano entregou o jogo, não entregou o jogo? Enfim. Então, irmãos, os discípulos aqui estavam em conflito. Os discípulos aqui estavam agora passando por lutas, por adversidades, por conflitos pessoais. Porventura serei eu, Senhor, né? Alguém brinca que eu disse, né? Porventura serei eu, Senhor, né? Dizendo que se o espanhol, né? O argentino queria trair Jesus, né? Mas, brincadeiras à parte, irmãos, a palavra nos diz aqui que Jesus disse: novo mandamento vos dou, que em meio às crises, que em meio aos conflitos, que vós vos ameis uns aos outros. Amém, irmãos? Amém. Então existe conflito. Um coração turbado é um coração inquieto, é um coração perturbado, é um coração angustiado. E aqui no capítulo 14, no versículo 1, Jesus dá a resposta para nós, irmãos. Amém? Ele mesmo dá a resposta para nós. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Amém, irmãos? Porque se você crê em Deus e você crê em Jesus, o teu coração não vai ficar inquieto. Amém, irmãos? Não vai ficar perturbado, não vai ficar angustiado. Jesus está pedindo: olha, para de olhar para esses gigantes, para de olhar para os problemas, mas olha para mim. Creia em mim, creia em Deus. Tira o teu foco das coisas do mundo, tira o teu foco das coisas que estão te oprimindo. Olha agora para as coisas do alto. Amém, irmãos? Jesus está falando para nós esta noite, irmãos. Não fica parado olhando para os problemas, para as dificuldades. Tira o teu foco disso. Sai desse domínio opressor do sistema, porque existe um sistema do inimigo, Satanás, para tentar acabar com a nossa saúde mental, espiritual, emocional. Coloca o teu foco em Jesus, coloca o teu foco na palavra de Deus. Amém, irmãos? Coloca o teu foco nas pessoas. Amém, irmãos? Nas vidas, nas almas, porque existe uma atração aí, tentando nos tirar da palavra, tentando nos tirar da comunhão, e as pessoas estão sofrendo consequências por causa disso, irmãos. Jesus conforta os discípulos, ele diz: olha, creia em mim, creia no Pai. Uma vida dominada pelo mundo, pelo medo, ou uma vida dominada por Jesus. Amém, irmãos? Que tipo de vida nós queremos ter? Uma vida dominada pelo medo, de encarar o mundo, de enfrentar o mundo, ou uma vida dominada por Jesus?
dá uma nova perspectiva de paz interior, que nos tira, nos arrebata dessa loucura que está o mundo, que o mundo tem que estar dando uma loucura, irmãos. Mas Jesus ele consegue nos arrebatar e nos levar para um lugar de paz. Amém, irmãos? Ele disse: olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. A paz do mundo é futebol, irmãos. A paz do mundo é música secular. O pessoal dança lá, né? Meu Deus. Depois todo mundo briga lá, né? Final de carnaval, né? Aquelas brigas lá. Teve uma época que eu ia no carnaval, né? Isso. O pessoal tomava lá, depois saía dos clubes de madrugada, 7, amanhecia, né? E depois brigavam, namorado com namorada, noivo, olha, meu Deus, era uma brigaiada no final. O pessoal falava, né? Quem andou pelo mundo, né? A gente sabe como é que é. Agora, a paz de Jesus, irmãos, ela nos dá essa verdade, que é consolo, que é algo diferente que o mundo oferece, irmãos. E Jesus está falando para os discípulos aqui, que Ele é conforto, que Ele é guarida para a vida deles, amém, irmãos? Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, alguns eu sei, porque a gente conversa, mas grande parte eu não sei, mas eu sei de uma coisa, irmãos, que Jesus falou para os discípulos aqui: creio em mim e creio em Deus, amém, irmãos? Porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e a casa do Pai é lugar de consolo, amém, irmãos? Betlehem, Belém, você sabe o significado de Betlehem? Bait, no hebraico, né, seria Bet, né, seria casa. Lehem, pão, casa do pão, amém, irmãos? Jerusalém, Belém, é a casa do pão, é a casa da fartura, amém, irmãos? Então na casa do Pai tem fartura. Então é pela fé, irmãos, que nós vamos dominar a ansiedade, nós vamos dominar o medo. Os discípulos estavam com ansiedade, os discípulos estavam com medo. Esses sentimentos não podem dominar a nossa vida, amém? Às vezes domina, né, irmãos? O medo, a ansiedade, a angústia. Nós somos humanos, nós não somos super-heróis, né? Aí você vê os narradores, né, esportivos aí, os comentaristas: ah, mas o Messi vestiu a capa de super-herói. Faz aqueles gols dele lá, né? Vestiu a capa de super-herói. Mas mesmo o Messi, né, irmãos, chora, amém, irmãos? Mesmo os grandes jogadores tremem a perninha, irmãos? Então a palavra aqui nos diz de que nós devemos confiar no Senhor. Interessante aqui, irmãos, no capítulo 2, João 14, no verso 2, João 14, no verso 2, Jesus vai falar da casa do Pai, a casa do meu Pai. Havia uma tradição, Israel, quando o noivo iria noivar, ele tinha que pagar uma oferta para o pai da noiva, amém, irmãos? Amém. Pagava um dote para o pai da noiva.
E ele dizia para o pai da noiva e para a noiva: olha, eu vou para o meu pai fazer morada, e depois que eu fizer a morada, eu venho te buscar para a noiva. E quando o noivo ele vinha buscar a noiva, vinha aquela festa, né? Tocando chofar, trombetas e batendo. E era uma semana de festa naquele casamento. Amém, irmãos? Quando Jesus está falando aqui, irmãos, que ele vai na casa do Pai, e que ele vai fazer morada, e que ele vai voltar para buscar a noiva, no caso aqui, os discípulos, Jesus está lembrando dessa tradição de Israel. Amém, irmãos? Impressionante, né, irmãos? Glória a Deus. Amém. Jesus está falando: olha, assim como na tradição de Israel, dos judeus, o noivo vai para a casa do pai e constrói uma casa ao lado da casa do pai, e depois vem buscar a noiva para os dois estarem juntos para sempre. Assim eu farei com vocês. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor, irmãos, ela é maravilhosa. E Jesus diz: olha, não fiquem tristes, não fiquem angustiados, porque eu vou preparar-vos uma nova morada. Amém, irmãos? Vai ter uma festa muito grande, vai ter bodas do cordeiro, vai ter multiplicação do vinho na festa, mas eu preciso ir antes preparar a morada. Credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, não teria dito. Então, irmãos, quando nós passamos por lutas, passamos por provas, por sentimentos de angústia, tristeza, saiba que o Senhor está preparando algo melhor para a tua vida. Amém, irmãos? Saiba que o Senhor está preparando uma casa, e Ele logo vai vir solucionar os problemas da tua casa, da tua família, da saúde, das emoções. Amém, irmãos? Porque foi pago o preço. Amém? O noivo pagou o preço pela noiva. E o preço que Jesus pagou, irmãos, foi o preço de morte na cruz. E agora Ele tem domínio total sobre a minha vida e a tua vida. Amém, irmãos? Nós cantávamos aqui, né? A morte venceu, sepulcro se abriu. Irmãos, nós estamos vivendo a última chamada da igreja. Você esquece ONU, esquece República Nova, República Velha, esquece tempo do Império. Quem governa este mundo é Jesus. Amém, irmãos? E eu e você somos embaixadores de Cristo. Amém, irmãos? Você é embaixador, você é embaixatriz de Cristo. Nós representamos Cristo. Nós somos o governo deste mundo. Amém, irmãos? O governo de Cristo. Mas a mídia, as coisas deste mundo tentam tapar, como se a igreja de Cristo não existisse, como se Cristo não existisse. E vamos botar pão e circo para esse povo aí. Pão e circo é o que o mundo faz. Enquanto isso, bombardeia o Irã, bombardeia Palestina, bombardeia a Ucrânia, mas eles estão no pão e no circo. Ninguém percebe. Ah, mas tem um terremoto
E eu com isso, eu quero ver a Copa. Né? Então, irmãos, existe um sistema do mal que está cegando as pessoas. Abre o teu olho, né? Como diz a palavra, porque quando Jesus voltar, Maranata, quem tiver azeite na lâmpada, né, vai sair em festa com o noivo. E quem não tiver azeite na lâmpada vai ficar perdidinho nesse mundo aqui, irmãos. Misericórdia, né, irmão? Misericórdia. Eu me lembro do louvor que nós cantávamos lá na igreja, numa capela bem peteca lá, né? Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe azeite na minha lâmpada, Senhor. Senão você vai ficar, e vai ficar no escuro ainda, sendo enganado pelo inimigo, irmãos. Você compreende que existe um sistema que governa esse mundo? Jesus falou: quando falarem de paz, não creiam, porque não vai haver paz, irmãos, até que Ele volte, até que Ele reine entre nós. Então, os discípulos aqui estavam aguardando alguém que viesse com um cavalo branco, com espada, com escudo, e derrubasse o governo romano, e tirasse eles do império sobre Jerusalém, sobre a Palestina, aquela região ali. Mas Jesus não vem. Jesus diz: olha, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é deste mundo. E muitas vezes nós fica pensando, né, que todas essas organizações mundiais, elas são do bem. Que são do bem nada, irmãos. Não se iluda. A Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz para enganar os próprios eleitos. Muito cuidado, né? Parece uma coisa, mas não é. E aqui os mais antigos, como eu, vão lembrar do Denorex, né? Lembra da propaganda do Denorex? Aí alguém lembra ou não? Parece, mas não é. Nossa, fiquei só eu aqui. Mas, irmãos, os discípulos estavam em crise, os discípulos estavam angustiados, e Jesus tira o foco deles. Para de olhar para o problema, para de olhar para a situação, olha para mim, olha para o Pai. Amém, irmãos? Porque é do Pai, é do Filho, é do Espírito Santo que vai vir o consolo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre os teus estudos, teu relacionamento, casamento. Somente dele, irmãos. Diz a palavra: porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém, irmãos? Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque nele, por ele, para ele, tudo se funde nele. Amém, irmãos? Amém. Ele é tudo. Amém, irmãos? Então, sentimentos de angústia, tristeza, olha para o céu, olha para Jesus, olha para o Pai, creia em mim, creia em Deus. A fé é uma decisão ativa diária. Amém, irmãos? A fé é uma decisão diária. Tenha fé em Deus, em Jesus, não nos homens, nas pessoas. Jesus e o Pai são um. Amém, irmãos? É isso que Jesus está ensinando aqui. Eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Interessante que Filipe disse: mostra-nos o Pai. Filipe, discípulo de Jesus. Mas Jesus, estou há tanto tempo contigo, e tu está perguntando quem é o Pai. Tomé também teve dúvida aqui, irmãos. Ali no versículo 5
5, diz Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Aí Jesus diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tem um louvor que quando nós chegamos aqui em Cruz Alta, estava a irmã Márcia aqui cantando na época, e o nosso maestro, né? Me marcou muito aquele louvor 2023, né? Que traz a letra de João capítulo 14, né? Que dizia: na casa do meu pai há muitas moradas. Eu me lembro bem como é que é a música, né? Então, irmãos, é na casa do Pai. Belém, casa do pão. É aí que há cura, que há oxigênio para nós, que há vida em abundância para nós. Amém, irmãos? Creia em Deus, creia em mim, porque na casa do Pai há muitas moradas. Qual o remédio para um coração angustiado ou perturbado com o futuro? Qual o remédio para um coração perturbado, conturbado, inquieto para o futuro? Não se preocupe com o futuro, irmãos. Faz a tua parte. E no tempo certo as coisas vão acontecendo. Amém, irmãos? Muitas vezes a gente está angustiado, a gente está sofrendo por antecipação. Uma vez um colega meu lá em São Paulo disse: David, tu está sofrendo por antecipação. E aí sofre, depois vem a notícia: não é nada daquilo que a gente pensava, né? Como é que eu me desesperei, como é que eu sofri tanto, né? Se Deus está no controle da minha vida. Então a resposta, irmãos, o remédio para o coração angustiado, perturbado com o futuro, é um firme relacionamento com Jesus. Amém? Você quer um remédio para angústia, para projeção do futuro, que está te angustiando, está te entristecendo? Experimenta Jesus na tua vida. Lê a palavra, vai dar descanso para a tua alma, vai colocar você num caminho que não vai ter pedra, não vai ter espinhos, mas num caminho plano. Muitas pessoas estão sofrendo hoje da alma, estão sofrendo várias situações na vida, porque não estão com firme relacionamento com Jesus. Você precisa ter um firme relacionamento com Jesus diário. Amém, irmãos? É diário. Não é no domingo de Santa Ceia. Isso é coisa que, com todo respeito, né, de religioso. Amém, irmãos? Ô misericórdia. Mas um coração fiel a Deus. Isso eu tenho para te oferecer. Amém, irmãos? Deus quer que nós tenhamos um coração fiel, que nós sejamos homens e mulheres religiosos. Desviar o olhar dos problemas terrenos. Olha para Jesus, para as coisas do alto, olha para as coisas eternas. Amém, irmãos? Você já imaginou a eternidade? Você já parou para pensar na eternidade com Deus? Já parou para pensar nisso? Como será a eternidade com Deus? O livro de Apocalipse aponta algumas coisas. Diz lá no livro de Apocalipse: lá não haverá choro, lá não haverá morte. Lá existe uma árvore plantada no meio da cidade, que as ruas são de ouro, as ruas são de cristais.
e lá haverá luz para sempre. Amém, irmãos? Lá não haverá doença, não haverá tristeza nem dor. Mas o mundo não quer que você saiba disso. O mundo quer dizer: olha, você usa tal coisa, ingere tal coisa, pesquisa não sei o que, olha os cromossomos, olha a biologia, e você vai ter uma vida centenária. O Elon Musk, né, vai viver 100 anos, 200 anos, está em busca da vida eterna aqui na Terra, né? Mas vida eterna sem Deus, irmãos, sem Jesus, não é vida. Então os discípulos aqui estavam perturbados, estavam angustiados, e Jesus tira o foco deles. Olhem para o Pai, olhem para mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Assim como o noivo vai preparar a casa da noiva, na casa do Pai, e volta com uma grande festa, assim serei eu para convosco. Jesus está falando isso: serei eu para com vocês. Vai haver uma grande festa. Não fiquem perturbados, não fiquem inquietos, isso vai passar. Amém, irmãos? Vai passar, de uma forma ou de outra vai passar. Finalizando, irmãos, versículo João 14, verso 13, 14 e 15. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém, irmãos? Guarda os mandamentos, e Deus vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua casa. Tira o foco dos problemas, olha para Jesus, olha para o Pai, olha para o Espírito Santo, e Deus vai fazer a diferença na minha vida, na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, nos teus relacionamentos. Por isso que a gente usa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É em nome dele, irmãos. Tudo que pedires em meu nome, não é o nome do Zé, né? Do Paulo, do Roberto, não, né? É em nome dele. Tudo que pedires em meu nome, eu o farei. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. O Pai estava participando da ceia nesta noite. Quero convidar e vai me ajudar a ungir, amém? Na ceia. Pedir o mistério da glória dele, se colocando postos, né? Vamos orar a Deus, irmãos, irmãs. Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado por cada vida aqui presente, Senhor. Mas agora queremos pedir que tu abençoe o pão, que tu abençoe o cálice, a fim de que o pão que vamos comer seja comunhão no corpo de Cristo, e o suco de uva seja comunhão no sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, a quem pertence a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e logo após ter dado o braço, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto
em memória de mim. Amém. A mesa está preparada e o Senhor ressurreto nos convida a participar de sua pessoa do corpo e sangue. Amém. Então, convido os irmãos aqui da minha direita, né? Pega o pãozinho, pega o cálice e retorna para nós tomarmos todos juntos. Amém? Justiça.
Pai querido, na tua presença, nos colocamos agora para celebrar esse memorial, Senhor. Comer do pão, tomar do cálice, que ao participarmos, Senhor, possamos entender, compreender coisas que o homem natural não compreende, mas coisas que o homem e a mulher espiritual compreendem, que é chegado o reino de Deus, que é chegado o momento, ó Deus, de nós nos encontrarmos contigo, Senhor, participando um dia das bodas do Cordeiro. Aqui é um breve lembrete, ó Deus, Jesus disse, fazer isso em memória de mim, até que eu retorne. E aqui nós estamos, ó Pai, relembrando este momento. Comamos o pão e tomamos o cálice e renovamos a nossa fé, a nossa aliança com Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus abençoe cada família, cada lar, o trabalho de cada um, os ministérios da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Algum aviso, irmãos? Nossos cultos, né? Culto, Terça-feira, 7 da noite, lá na Manuela Costa, no bairro Ferroviário. E sexta-feira, às 19h30, na Cristo Redentor. Reunião de mulheres, esse mês de julho. Terça-feira, 14h30. Terça, 14h30. Mais alguma aviso? Continuamos em oração, né? Pelos aqueles irmãos que estão enfermos aí. Continuamos sempre em oração, a gente coloca no grupo ali, eu fecho, né? O grupo, para a gente poder focar. Porque senão o pessoal vai colocando um monte de coisa ali e a gente sai do foco, né? Mas que Deus abençoe cada um de vocês nessa noite. Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado por cada vida aqui presente. E agora que estamos saindo, que a tua graça, a tua paz se estenda sobre cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Deus abençoe, irmãos. Amém.